Alô, tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo da resistência dos materiais aplicados ao aço? E, na verdade, esse é o último tópico da unidade 3. Nós vamos ver a flambagem, que também é denominada de instabilidade do equilíbrio, a coluna do Euler, flambagem de vigas, índices Beltase, e a gente vai dar um apanhado geral nessa primeira aproximação do fenômeno da flambagem, que é algo bastante interessante. Então, esse é o salão de leitura da Biblioteca Nacional de Paris, feito em 1860 por um arquiteto, diz engenheiro também, Henri Labrouste. Eu fico admirado de ver a esbeltez desse pilar aqui. Olha que coisa linda, né? Em ferro fundido. Notem que embaixo ele tem uma base larga, denotando um engaste, né? Em cima fininho, pegando a cobertura ali, que tem essa estrela aqui na cobertura, muito bonita, né? Nota que a escala humana para perceber a dimensão que isso aqui tem, mas é muito fininho, né? E foi recentemente restaurado. Olha que coisa fantástica, né? Foi muito recentemente restaurada. Então, Henri Labrouste fez esse pilar esbelto de ferro fundido e que é óbvio que para fazer isso, a época já tinha que ter bastante conhecimento estrutural sobre o fenômeno que nós vamos ver daqui a pouco, a flambagem. Aliás, esse é um termo francês, flambagem. Notem os arcos ornados, onde as diagonais têm esse ornamento aí. Esse Henri Labrouste é considerado um arquiteto racionalista, um dos primeiros a usar o aço e, de certa forma, um dos primeiros arquitetos a começar a ensaiar o modernismo, né, como a gente conhece no século XX. Presta atenção no que a gente vai ver agora. O ensaio de bancada, como se chama, né, é feito para fazer isso na aula. Ok? Presta atenção, por favor. Perceba que são hastes de material metálico, portanto, bastante resistentes, né? A pergunta é como é que com carga tão baixa ele sofre esse comportamento brusco. Então, notem que deu um salto. Então, de repente, estava reto o eixo e quando atingia uma determinada carga, são essas bolinhas de aço, né, bilha, ao carregar aqui, a carga não é tão grande assim e simplesmente a haste dá um salto. Esse salto é algo intrigante, né? Então, esse é um problema que, com o surgimento do ferro fundido em grande escala, no início do século XVIII, né, começou a ter que ser resolvido, como nós vamos ver hoje. Hein? Perceba que a carga é bastante reduzida diante da resistência do material metálico. Então, se a gente pegasse um pedacinho só de material, a gente iria ver que é bastante resistente. O que faz com que ele sofra esse salto brusco é a forma. É a relação entre a seção transversal e a altura. Então, veja que aqui é quase uma fita, né? Muito fininho.
certo? E ele flamba em torno do eixo mais fraco. Seria o JY aqui, se fosse uma seção retangular, né? Observe o formato da peça deformada após a perda de estabilidade. Então aqui você vê claramente, formou assim um arco. Literalmente um arco. A curva deformada, poderia chamar de elástica também, é um arco. E nesse caso aqui mudou. Nota que agora é uma forma diferente. Nota que ele aqui vai buscando ficar tangente nula. Então a tangente nula é sinal de que aqui eles tentaram fazer um engaste. Né? Mas também deu um salto brusco. Perceba também que a carga resistida foi bem maior do que a anterior. Olha aqui. Ou seja, a gente pode pressupor que é a mesma peça e que apenas a mudança da vinculação produziu um efeito de aumentar a resistência. Vamos ver de novo. Então vamos à definição de flambagem. Aliás, esse termo é um termo francês, em inglês é buckling. Né? E hoje em dia se utiliza muito instabilidade do equilíbrio. É um equilíbrio que fica instável por um fenômeno de perda de estabilidade decorrente de tensões de compressão. Então, a perda de estabilidade devido a tensões de compressão. Essa é a definição de flambagem. Então, pode haver flambagem sempre que tiver tensão de compressão. E a tensão de compressão ocorre de várias maneiras, num pilar, numa barra de treliça, mas também aparece tensão de compressão nas vigas. Né? Esse aqui é o Carlito, esse aqui é uma figura que está no livro do Salvadori. O Carlito usava uma bengala feita com bambu, muito flexível. Então ele pareceria um lorde de bengala, mas ele ficava brincando com ela, muito flexível. Por isso que ele colocou essa brincadeira aqui. Então ela ficava reta e flambava. E é por isso que está aqui essa imagem do que é a flambagem. Na década de 60, Carlitos ainda, o Charlie Chaplin era muito famoso. E esse episódio com a bengala que flamba era muito engraçado. Ocorre em pilares, vigas, barras de treliça. Pode ser provocada por esforço de compressão simples, flexão e cisalhamento. Então, o Salvadori diz o seguinte: pilares curtos transmitem a carga por encurtamento. Então, ele encurta, se deforma, ok? E aí transmite a carga. Pilares longos, ou seja, esbeltos, transmitem por flambagem, porque ao flambar, tenta levar a carga o mais rápido possível para o chão, caminho mais rápido para levar a carga até o chão. Então, isso numa visão assim, qualitativa é uma frase fantástica para explicar o porquê que ocorre a flambagem. Então, não existe peça perfeita. Então, sempre vai existir imperfeição e que essa imperfeição vai provocar essa perda abrupta de resistência. Esse é o Leonhard Euler, pronuncia Euler, 1707, 1783. Notem que ele passou pela glória do iluminismo. Ele pegou o século XVIII inteiro. Esse é considerado um dos maiores matemáticos da história, embora ele não seja muito conhecido do público em geral. Mas vocês já conhecem ele. O Laplace diria que é o mestre de todos nós. Foi um matemático espetacular. Ele
nasceu na Suíça, mas desenvolveu toda os seus estudos e sua docência na Prússia, onde capital Berlim, e em Moscou, na Rússia dos czares. O Frederico II chamava ele de cíclope, porque ele era cego de um olho. Aliás, o outro pegou catarata também no final da vida. Né? Então, apesar disso tudo, ele teve 13 filhos e poderia ser encontrado num sábado de manhã, escrevendo um dos artigos, dizem 800 artigos importantes, com uma criança no joelho, na perna, e com um gato nas costas. Toda vez que eu vejo aquela parte do Nietzsche, do filósofo Nietzsche, que fala do super-homem, eu me lembro do Euler. Eu tenho certeza que o Nietzsche estava descrevendo esse super-homem. Esse homem que, embora cego, se superava. Essa é a homem aqui, né? Gênero humano. Existem super-mulheres também. Né? Esse é o super-homem. Daqueles da gente admirar e falar como é possível que a humanidade produza gente assim. E a gente saber de onde a gente está diante desses super-homens. Né? É um super-homem. Ele tem incursões em tantas áreas. Esse aqui ele resolveu um problema que ninguém conseguia resolver, que eram as pontes de Königsberg. Na hora de fazer o passeio das tardes, as pessoas queriam passar por todas as pontes apenas uma vez. Mas todo mundo concluía que não, que tinha que passar duas vezes. E ele provou, de fato, que é impossível percorrer todas as pontes sem passar ao menos uma vez, mais de uma vez por uma delas. Então, é um problema de teoria dos grafos, que transforma isso num grafo, e com isso ele prova que não tem jeito. Outra incursão dele é na geometria, você deve conhecer essa fórmula. O número de faces mais o número de vértices de um poliedro menos o número de arestas é igual a 2. Isso é do Euler. Pai, como descobriu isso? E a equação mais bonita que existe, que correlaciona os números de uma maneira assim espetacular. O número inteiro, a unidade básica, o número π, número irracional mais conhecido, o número e, por acaso, e de Euler, é o número 2, é o número da exponencial, relacionado a vários problemas de juros, de crescimento exponencial, de bactérias, de vírus. Né? O i, que é a raiz de menos 1, tudo isso somado dá zero, que é o número descoberto talvez mais recentemente, né? Assim, dos números e tem sempre essa propriedade de não ser nada, mas não é nada, né? O zero. E tem, em suma, é uma expressão. Dizem que há pessoas que diante dessa expressão sofrem uma mudança cerebral semelhante a apreciar uma música bela e a ver um quadro muito bonito. Em suma, tem pessoas que têm esse prazer estético. Então, de fato, o prazer estético advém dessa capacidade sintética da matemática. E mostra o poder do modelo matemático, que é Muito bem, estamos de volta. Tiveram um pequeno problema. Depois a gente vê o que foi cortado isso aqui. Então esse é o Euler que temos que dar a nossa deferência a essa grande ser humano produzido pela humanidade. Então, ele resolveu um problema em 1744, que é a resistência da coluna esbelta, de ferro, né? Na época. E por que a coluna tinha uma resistência à compressão muito menor do que a do material do que ela era feita? Então, todo mundo, quando olhava essa coluna, falava, não, mas ela está em equilíbrio. E o Euler, observando, falou assim, mas
por que eu vou fazer o equilíbrio admitindo que ela é perfeita e nada nesse mundo é perfeito? Contrariando, obviamente, os gregos filosoficamente, né? O iluminismo já é parte do mundo moderno que sabe que a perfeição grega não existe, né? Então ele pensou assim, se eu fizer agora a comparação, não do equilíbrio antes da ruptura, mas na iminência da ruptura. Portanto, na iminência da ruptura, eu sei que a peça dá um salto. A gente viu agora há pouco. E, portanto, ela vai ter uma curvatura, um raio de curvatura. E isso é óbvio que implica que tem aqui o quê? Em um momento. Que momento é esse que apareceu? É esse aqui, ó. P vezes essa distância aqui, que à medida que vai aumentando esse Y, o braço de alavanca vai aumentando o momento. Tá certo? Então, ele, em vez de fazer o equilíbrio perfeito, digamos assim, ele considerou que era imperfeito a coluna. E essa imperfeição é óbvio, não existe material que não tenha alguma pequena imperfeição do próprio material ou da construção dessa peça. Então, isso é uma questão real, não é algo imaginário. O que é fantástico é ele imaginar o equilíbrio, e isso deu uma grande sacada, né? Então, levando em conta o que a gente já viu, lá em flechas de vigas, 1 sobre ρ é o momento sobre EJ, e o 1 sobre ρ é d2y dx2, a segunda derivada. E esse momento chamado de secundário é o P vezes o deslocamento, o sinal negativo aqui é por conta das convenções, etc. E ele chega a uma equação diferencial. d2y dx2 é menos PEJ sobre y. Tá certo? Então ele envolve o P aqui, mas nota que é uma equação diferencial diferente. Então, essas equações diferenciais foram um grande salto científico a partir da descoberta do cálculo diferencial integral. Aliás, o Euler resolveu um montão delas. Isso é muito prático, cada tipo tem uma forma de resolver essas equações diferenciais. Tá certo? Para ser atual, o modelo de propagação de bactérias segue uma equação diferencial, o crescimento de bactérias e a propagação de vírus numa população também. Tá certo? Então, isso é uma área que a matemática se junta a várias áreas de conhecimento, física, biologia, química, engenharia aqui. Ok? Então, resolver essa equação demanda sagacidade, né? Então, ele se fez a seguinte pergunta: quais funções possuem derivada da derivada igual à própria função? Nota que aqui é a função e aqui é a função também. Então, se eu derivar duas vezes, dá ela mesma. Alguns conjuntos de funções têm essa propriedade. Alguns conjuntos de funções têm essa propriedade. Quais seriam? Por exemplo, aqui é uma pergunta feita de outra maneira. Quais funções possuem derivadas com propriedade circular? Se o derivado derivar, chego nela mesma. Então, uma é função exponencial, é e elevado a x. E a outra, que nós já vimos en passant, mas a gente queria lembrar, são as funções seno e cosseno. A derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Então, notem que a menos de um sinal, eu derivei a segunda vez e cheguei no seno. Então, por conta disso, o Euler chegou a uma possível solução, multiplicada por constantes. Isso é óbvio que não foi assim, tão simples como eu estou falando, né? Talvez nem tão rápido. Pode ter levado meses ou dias. Bom, então, de novo, a partir daqui a gente vai fazer algumas deduções matemáticas
que é parte desse conhecimento de como é que são deduzidas essas coisas, certo? Obviamente precisa de muita base matemática para entender além do que a gente está mostrando aqui. Então ele supôs que essa expressão jogada aqui resolveria o problema. Um seno ou um cosseno. Lógico que C1 e C2 são constantes, que vai depender das condições do problema. O que chama em matemática de condições de contorno, ou seja, os vínculos. Eu sei que aqui, quando o x é zero, o y é zero. Eu sei que aqui também. Tá? E ele chamou de K essa parte P sobre EJ, K ao quadrado. Então veja que ele está supondo que essa curva é constituída de senos e cossenos. Então vamos considerar primeiro que no apoio aqui, olha, quando x é igual a zero, o y é igual a zero. Não tem deslocamento. Ok? Então, se eu substituir aqui, vai dar zero, seno de zero, cosseno de zero. O seno de zero é zero e o cosseno de zero é 1. Portanto, eu chego à conclusão que C2 é igual a zero. Ok? Então, a solução agora depende apenas do seno. É como se dissesse que essa forma flambada é uma senoide. Ok? Usando agora o apoio final, onde o x é igual a L e o y é igual a zero, nessa expressão aqui, eu vou ter que zero é igual a C1 vezes seno de KL. Não sei se vocês se lembram, não devem se lembrar, que existiam equações desse tipo. Isso aqui é uma constante. Então, para que dê zero, ou a constante é zero, ou o seno de KL é zero. Tá certo? Veja, se a constante for zero, significa que não tem flambagem. É um problema que não me interessa. Tá? Então, então o pilar não flamba. Então não é esse o problema. Eu sei que ele flamba. Então, C1 tem que ser diferente de zero. Pode ser um valor qualquer, mas desde que seja diferente de zero. Então, caso zero, o seno seja igual a zero, ele vai ser zero, né, em múltiplos de nπ. Tá certo? Ah, e o n igual a zero? Mas n igual a zero dá p igual a zero, que não nos interessa também. É a famosa solução trivial. De novo, eu estou com a peça sem carga nenhuma. Tá? E o menor valor de P que vai produzir a flambagem, porque os outros não me interessam, o N igual a 2, 3, só me interessa o N igual a 1, porque flambou, ruiu. É fazendo N igual a 1, e aqui eu fiz outra coisa, eu já elevei ao quadrado o KL e NP, 1 ao quadrado, para poder ter, lembrando que o K ao quadrado é P sobre EJ, substituindo aqui, eu chego a essa expressão aqui, fantástica, que é a carga crítica de Euler. Π ao quadrado é J sobre L ao quadrado. Então, essa expressão aqui dá a carga crítica. Essa expressão é fantástica. Envolve π porque veio lá do seno. Por isso tem π ao quadrado. Né? Então, essa expressão é base, até hoje, de comportamento, explicação do comportamento de pilares e outras coisas. Notem que ela é inversamente proporcional à altura da peça, ao comprimento da peça. Diretamente proporcional à molaridade e ao
momento de inércia. Tá? Então, a carga, se eu dobrar o pé direito, vamos dizer assim, a carga cai a 1/4. Carga crítica ou de flambagem. Olha, vale dizer que não foi ele que deu o nome para tudo isso, não. A história é que depois consagra, porque fica diante de coisas assim. Tá? Essa expressão está em todos os livros de estrutura, assim, sobre flambagem, começa dela. A gente mostrou um pouco mais como maneira de mostrar que o que a gente vinha aprendendo permite chegar até aqui. Se estudar isso com calma, vai entender. Então, essa é agora a expressão que nos interessa. Tá? E aí eu tenho que existem infinitas posições flambadas por causa desse N, certo? Se eu dividir essa carga pela área, eu tenho o que se chama de tensão crítica ou de flambagem. Tá certo? Que vai ser π² é J sobre A L². Então é daqui que vem, chamando de raiz de J sobre A de raio de geração, e chamando de lambda L sobre I, índice de esbeltez, eu chego nessa expressão aqui, π é sobre lambda ao quadrado, permite perceber que a tensão varia inversamente com o quadrado do índice de esbeltez. Essa expressão até hoje é usada. Notem que aqui não se falou em coeficiente de segurança. Obviamente, para usar essa expressão na prática, tem que ter o coeficiente de segurança. Outra coisa importante é que esse salto é dado porque o material é elástico, não passou do ponto de elasticidade. E vale para qualquer material, basta mudar o modo de elasticidade, né? Madeira. Então, está aqui a tensão crítica de flambagem. E essa peça vale para esbeltez muito alta. Isso aqui é conhecida como hipérbole de, adivinha, Euler. Só que quando a tensão aumenta, eu sei que os materiais chegam a um limite. Tá certo? Então, essa teoria vale para alta esbeltez. Quando diminui, já não vale. Aí depende do material. E esses trechos desses valores são experimentais. Não tem teoria que diga assim, é tanto. Certo? Normalmente são valores experimentais e aproximações desses valores experimentais com o coeficiente de segurança. Então ela só vale para esses valores. Isso aqui a gente vai ver depois, persistir por muitos anos essa expressão desse jeito aqui, só colocado o coeficiente de segurança aqui. Bom, também é importante saber que, dependendo das condições de apoio, eu vou ter um comprimento de flambagem diferente. Foi o que a gente viu naquele experimento. Aqui são os valores teóricos e aqui são os valores de norma, certo? Então percebam que quando eu tenho birrotulado, biapoiado, o coeficiente é 1. Quando eu tenho engaste, que foi aquele caso que a gente viu, esse comprimento aqui é 0,7 de flambagem, é como se tivesse um ponto de inflexão aqui e a flambagem fosse dada numa coluna com 70% da coluna original. Quando eu tenho bi-engastado, tem 2 pontos de inflexão, meio. E quando eu tenho engastado e livre, mastro, por exemplo, é 2 vezes, 2L. Então, normalmente, a gente usa os valores da norma, porque ela leva em conta que, por exemplo, não existe engaste perfeito. Então, ela não pôs 0,7, pôs 0,8, um pouquinho maior. Agora, a maioria das vezes a gente usa o coeficiente 1, tá certo? Para treliça, mesmo pilares, a gente faz uma primeira aproximação com 1. Se passar, beleza. Se tiver engaste mesmo, planejado como engaste, vai ser construído como engaste, pode usar. Lembrando que não existe engaste perfeito, muito difícil fazer. Tá? Então, esses são os 2 casos mais usuais que a gente encontra na nossa prática aqui de edifícios, etc.
Normalmente, edifícios em altura, o pé direito é o comprimento de flambagem. Se chegar na fundação e estiver engastado, pode alterar. Tá? Aqui é um pequeno experimento que mostra, olha, rotulado, pino, né? Um pino, pinado. Rotulado e rotulado faz assim. Fixo, ou seja, engastado e rotulado faz assim. Fixo e fixo faz... perdão, fixo e fixo é esse aqui. Fixo e fixo é assim. Nota que tem 2 pontos de inflexão. Fixo e pino faz assim. Nota que aqui tem as cargas, tá vendo? Que aquilo que a gente viu naquele ensaio que a gente mostrou o vídeo, a carga resistível era essa. Quando você fez fixo e rotulado, uma carga bem maior. Notem que é bem maior. E aqui fixo e livre. Muito difícil de fazer isso na prática, mas eles conseguiram aqui fazer um belo do modelo para apresentar isso na prática, porque é difícil de você perceber isso, né? Bom, eu preparei aqui algo para a gente visualizar o índice de esbeltez. Ele é possível de ser visualizado. Eu peguei uma peça circular e para uma peça circular o raio de geração é 0,25 do diâmetro, uma circular cheia, tá? Não é vazada não, é uma maciça. Então, o lambda L sobre I, L sobre 25D, 4L sobre D. Então, eu estou tentando entender a relação entre L e D aqui. Eu fiz 5 unidades de L, 1 unidade de D, portanto, aqui é 1 para 5, 1 para 5, D sobre L. E se eu fizer isso aqui, dá 20, lambda 20. Olha como é parrudo. É lambda 40. Lambda 80, relação 1 para 20. Lembre-se que em concreto é por aqui que você dimensiona pilar. Note que acima disso começa a ficar muito fininho. Olha, L sobre 40, o lambda é 160, pode sair de perto. E aqui, L sobre 80, 320, é uma vareta. A norma, inclusive, proíbe acima de 200. As normas, todas. Tá certo? Então, normalmente, a gente fica por aqui. Se fosse uma verificação apenas por flambagem, a relação seria mais ou menos 1 para 20, por uma carga de flambagem, que é relativamente pequena. Aqui eu queria mostrar para vocês o robusto pilar grego, né? Ele parece estar mais ou menos entre 20 e 40. Né? Deixa eu ver aqui, entre 1 para 5 e 1 para 10, 1 para 7 talvez. Tá certo? Nota que ele, inclusive, afina aqui na ponta, né? Ao afinar na ponta, dá a ideia de que ele é mais longo também, né? Esses frisos também. Mas, em suma, não é um pilar esbelto. Ok? É robusto. Agora vamos ver outro pilar. Esse é um pilar esbelto. Note que ele engastou aqui. Agora está vendo. Para fazer tão alto. A carga não é muito grande aqui de cima, não. A cobertura, provavelmente uma cobertura leve. Eu não sei como é que ela é feita, mas não deve ter gente dançando aqui em cima, é lógico. Mas notem que agora nós estamos com uma esbeltez bem maior, né? Nós estamos daqui para cima. Isso feito em 1860, hein? Isso aqui foi feito em 1860. Se fosse retangular, eu fiz só porque em concreto é muito usado, né? Aqui 1 para 20 dá o lambda de 70, mais ou menos. Tá? Quando a gente vai estudar pilares, a gente tem que tomar cuidado, porque tem um eixo forte e um eixo fraco. O eixo X, a flambagem em torno de X seria essa aqui, ó. É o eixo forte.
Em torno de Y, porque ele é eixo fraco, note que aqui a gente colocou até um travamento intermediário. Então isso tem que ser examinado. Ok? Nas vigas, a flambagem é pródiga. Por exemplo, pode ter a flambagem só da mesa, dita flambagem local. Aqui eu estou flexionando, aqui traciona, uniforme, e a flambagem aqui, porque essa parte aqui ao flambar não contribui mais, só a parte do meio que está funcionando. Ok? E pode também ter o que se chama de flambagem global, é como se a parte superior da viga comprimida funcionasse como uma viga, um pilar em T, de seção T. E ele flamba como se fosse um pilar. A viga, ao flambar, ela gira. Então ele diz que ela flamba por flexo torção. Além disso, também há a possibilidade de flambagem da alma, quando a alma é muito alta. Certo? Então, por isso que se coloca esses enrijecedores de alma, almas enrijecidas, em vigas altas. Olha só, tá vendo? Só depois esse enrijecedor cortou a onda aqui da flambagem, né? Nota que aqui sofreu uma bolha aqui espetacular. O que está se estudando aqui é o furozinho, né? Esses furos são terríveis. Que é para mostrar como é que funciona. Isso é do Salvadori também. Então notem que quando eu tenho um elemento que vai cisalhar, o cisalhamento provoca simultaneamente uma tensão. Esses dois pontos tendem a se distanciar, então, portanto, eles sofrem tração. Aqui tem uma tração aqui, né? Daí tem a trinca. E aqui também sofre compressão, que é justamente a bolha que a gente está vendo aqui, ó. Olha aqui. Comprime de cá, comprime de lá, bloft. Bolha. Ok? Então, as vigas flambam. Eu falo isso porque sempre me lembro da primeira vez que eu fui dar aula, depois que eu fiquei um tempo fora da universidade, uma aluna se levantou no final da sala, pôs as mãos nas cadeiras e falou: e viga flamba, professor? Eu falei: sim, viga flamba. E vocês vão ver que em vigas de aço flamba. Agora, inclusive, vigas de concreto também estão flambando por aí, hein? Cuidado. Vigas muito altas e tal. Esse é aquele poço que fica ali na UNB. Essas peças aqui, ó, são enrijecedores já que a alma é muito longa, muito alta. Aqui também. Essa cor aqui, eu já falei para vocês, é do aço anticorrosivo, né? E essa é a famosa crawl hall do Mies van der Rohe, que tem uma viga muito alta que vence um vão imenso aqui, ó. Tá certo? E explicar essa viga para cima demanda algum conhecimento. Certo? Note que ela tem enrijecedores e também ela aumenta a largura. Ok? Em resumo, definição de flambagem, perda de estabilidade devido a tensões de compressão. Então, sempre que tiver tensão de compressão, vai ter problema, vigas, pilares, etc. A coluna de Euler, tá aqui, carga crítica π ao quadrado é J sobre L2. Né? Aqui é o pilar, ali está o Euler. Lembrando que dependendo da direção da inércia, eu vou ter que estudar o comportamento da peça, o componente de flambagem dela. Tá? E em vigas, essa flambagem de tudo quanto é jeito. Então, a flambagem é o fenômeno peculiar das peças em aço. Tem que ser conhecido e dominado para entender o comportamento estrutural. Tá certo? Vou adiantar, que a gente vai ver mais sobre isso quando a gente for dimensionar as vigas, que essas flambagens de alma e de mesa se evitam nas peças laminadas em geral. A gente vai ter que tomar cuidado com essa
parte comprimida da viga metálica. Eu tenho que travar, tenho que contraventar, para não ter problema de flambagem também. Então é isso. Esse capítulo é mais para dar uma introdução à flambagem. Ele permite a gente entender o problema mais importante do funcionamento das peças de aço. Com isso também te encerra a unidade 3, resistência dos materiais, aço. A gente fez toda a aplicação ao aço. E agora a gente vai usar esses conhecimentos de forma bastante direcionada ao dimensionamento das peças metálicas. Ok? Com isso agora fica fácil de entender a outra parte. Muito bem. Até mais.